Heads hang, cold eye and collar, under the mud we crawl. Heavy, buried deep under the frost. The clock stopped ticking now. Silence. Em dezembro de 1991, às 19h32 no horário de Moscou, uma bandeira vermelha foi arriada do Kremlin e substituída pelo tricolor da Rússia. Aconteceu em silêncio, sem invasão, sem batalha final, sem última resistência dramática, apenas um tecido descendo contra o céu de inverno. Mas aquele momento não começou em 1991. Começou em 1917. Começou em 1905. Começou nas humilhações privadas dos camponeses, nas filas congeladas por pão, nas trincheiras cheias de recrutas que já não acreditavam na guerra pela qual estavam morrendo. A União Soviética não simplesmente colapsou, ela completou um ciclo. E a pergunta mais profunda permanece: ela algum dia foi estável? Ou sempre esteve se movendo em direção àquela noite de inverno? Em 1905, o Império Russo quebrou psicologicamente antes de quebrar politicamente. Trabalhadores marcharam até o Palácio de Inverno acreditando que o czar os ouviria. Ele não ouviu. Tiros substituíram o diálogo. O mito do pequeno pai protetor morreu na neve. Ainda assim, o regime sobreviveu. E essa sobrevivência plantou algo mais perigoso que a revolta: ressentimento adiado. Em 1914, a guerra esticou o império até o limite. Em fevereiro de 1917, a fome e o cansaço superaram o medo. Nicolau II abdicou. Séculos de domínio dos Romanovs se dissolveram em dias. Mas vácuos de poder não permanecem vazios. Em outubro de 1917, uma pequena e disciplinada facção bolchevique liderada por Vladimir Lenin tomou o controle em Petrogrado. Não foi uma insurreição de massas, foi uma incisão calculada em um corpo enfraquecido. A promessa era radical: paz, terra e pão. A ambição era ainda maior: redesenhar a sociedade desde suas fundações. Em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi formalmente proclamada. A data simbolizava a ruptura. Não era a Rússia renascida, era a história reiniciada. A liderança acreditava que a economia poderia moldar a consciência. Mude as relações de propriedade e você mudará a mente humana. Mas a guerra civil que se seguiu à revolução deixou devastação. A nova política econômica reintroduziu elementos limitados de mercado para estabilizar o colapso. A contradição surgiu imediatamente. Para preservar o experimento socialista, o regime recorreu a mecanismos capitalistas. Era pragmatismo ou uma primeira fissura? Quando Lenin morreu em 1924, a incerteza se espalhou pela elite do partido. Joseph Stalin manobrou silenciosamente. No fim da década de 1920, consolidou o controle. A coletivação começou em 1929. Camponeses foram forçados a ingressar em fazendas coletivas. Resistência foi rotulada como sabotagem. A fome veio em seguida, de forma mais catastrófica entre 1932 e 1933. Ao mesmo tempo, a industrialização acelerou por meio dos planos quinquenais. A produção de aço disparou, barragens se ergueram, cidades inteiras surgiram onde antes havia campos vazios. A União Soviética comprimiu décadas em poucos anos, mas compressão gera pressão. Entre 1936 e 1938, o Grande Expurgo eliminou inimigos reais e imaginários dentro do partido, do exército e da sociedade. Confissões eram encenadas, a lealdade tornou-se teatro, o medo tornou-se estrutura. A estabilidade parecia firme na superfície, por baixo a ansiedade solidificava em hábito.
Em agosto de 1941, Joseph Stalin assinou um pacto de não agressão com Hitler. Menos de 2 anos depois, em 22 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética. A Operação Barbarossa não foi apenas um ataque militar, foi um acerto de contas psicológico. O regime que aterrorizara milhões agora exigia unidade absoluta. Cidades como Leningrado resistiram a cercos brutais. Stalingrado tornou-se sinônimo de desgaste extremo. Em maio de 1945, a Alemanha nazista foi derrotada. A bandeira soviética foi aistada sobre Berlim. O custo foi imenso, dezenas de milhões de mortos, mas a vitória transformou a legitimidade do regime. O mesmo Estado responsável por repressões internas agora se apresentava como libertador da Europa. Trauma e orgulho fundiram-se. Sacrifício justificou o poder. No pós-guerra, o mapa da Europa foi redesenhado. O leste europeu caiu sob a influência de Moscou. A cortina de ferro desceu. Em 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica. Os Estados Unidos deixaram de ter o monopólio nuclear. A Guerra Fria cristalizou-se como um impasse permanente. A corrida armamentista não era apenas competição tecnológica, era um teste de resistência histórica. Em 1953, Stalin morreu. O silêncio após sua morte foi quase mais alto que seu governo. Em 1956, o discurso secreto de Nikita Khrushchev denunciou os crimes de Stalin, abalando o culto que sustentava a obediência. Reformas foram introduzidas com cautela, mas quando a Hungria tentou deixar a órbita soviética em 1956, tanques intervieram. A reforma tinha limites. Em 1957, Sputnik entrou em órbita. Uma esfera metálica circulava a Terra, emitindo sinais constantes que ecoavam em rádios pelo mundo. Foi uma vitória simbólica. O sistema soviético parecia capaz de superar o Ocidente tecnologicamente, mas o triunfo espacial mascarava ineficiências estruturais. No final dos anos 1960 e durante os anos 1970, sob Leonid Brezhnev, a estabilidade endureceu em estagnação. A liderança envelheceu, o crescimento econômico desacelerou, as exportações de petróleo mascararam fraquezas temporariamente. O sistema garantia emprego e segurança básica, mas a inovação vacilava. Em 1979, tropas soviéticas entraram no Afeganistão. A guerra se prolongou, custosa e inconclusiva. Ecoava antigas expansões imperiais excessivas. Era defesa ideológica ou repetição de erro histórico? Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a liderança. Herdou estagnação, produtividade em queda e cinismo silencioso. A perestroika buscava reestruturar a economia. A glasnost incentivava a abertura e transparência. Mas a abertura libera a memória. Cidadãos revisitaram fomes passadas, expurgos, desastres ocultados. Em 1986, a explosão de Chernobyl expôs não apenas a radiação, mas a cultura do segredo institucional. A confiança se corroeu. Em 1989, estados do leste europeu começaram a escapar do controle soviético. O muro de Berlim caiu sem intervenção de tanques soviéticos. O padrão havia mudado. O medo já não garantia a obediência. Em agosto de 1991, setores conservadores tentaram um golpe contra Gorbachev. Tanques reapareceram em Moscou, mas algo fundamental havia mudado. A população não retornou ao silêncio. O golpe falhou em poucos dias. Em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. 15 repúblicas emergiram como estados independentes. A superpotência ideológica que prometera um futuro sem classes terminou por meio de documentos assinados e transmissões televisivas. E as perguntas permanecem. A União Soviética foi desfeita por pressão externa ou por contradição interna? A industrialização acelerada e a vitória na guerra plantaram as sementes da rigidez futura. O padrão se repete ao longo de sua história. Crise gera consolidação. Consolidação gera estagnação. Reforma provoca fragmentação.
Cada data marcou não apenas transição política, mas transformação psicológica. 1917 significou crença, 1937 significou medo, 1945 significou sacrifício, 1956 significou dúvida, 1986 significou exposição, 1991 significou libertação e incerteza. Estudar essa história não leva a um veredito simples de sucesso ou fracasso, leva ao reconhecimento da complexidade. A União Soviética transformou um império majoritariamente agrário em uma superpotência nuclear em poucas décadas. Derrotou a Alemanha nazista, chegou ao espaço, moldou a política global por quase 70 anos. Mas não conseguiu reconciliar permanentemente controle centralizado com expectativas humanas em evolução. Liberdade, uma vez experimentada, redefine os limites da tolerância à restrição. Quando a bandeira desceu em 1991, marcou um fim, mas também uma pergunta. Pode qualquer sistema suprimir contradições indefinidamente, ou a pressão sempre se acumula sobre a estrutura? O experimento soviético provou que a ideologia pode mobilizar milhões e comprimir o tempo histórico. Mas a história não pode ser permanentemente engenheirada. Se você quer continuar explorando a ascensão e queda das civilizações, os padrões por trás do poder e a psicologia oculta dos pontos de virada que